1h13 em São Paulo. Pole Position começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position, seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. 1h14 em São Paulo. E tem Fórmula 1 nesse fim de semana, o Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim, depois tem Hungria, né? E aí então aquela parada, aquelas férias de meio de temporada na Fórmula 1, voltando no final de agosto. Mas antes, 2 grandes prêmios, Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim e depois o Grande Prêmio da Hungria. E aí um garorinho e aquele negócio, se não tem o peso de Mônaco ficar na pole position, é difícil ultrapassar. Então, se dar bem no treino na Hungria é muito importante. Mas vamos saber o que aconteceu na definição do grid para o Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim. Agora 1h14 em São Paulo. Que horas são aí na Alemanha? Juliane Serrazoli, boa tarde. Oi, boa tarde. Aqui são 6h14. E o que aconteceu na classificação aqui até surpreendeu. O Lewis Hamilton teve uma quebra no carro dele, uma perda de pressão hidráulica no carro. A gente não sabe ainda se essa perda aconteceu depois que ele passou por uma zebra bem forte ou se causou essa escapada que daí fez ele ter que parar o carro. Ele parou o carro ainda na segunda parte da classificação, ainda no Q2, e por isso ele vai largar só na 14ª colocação. Enquanto isso, o rival dele na disputa pelo título, Sebastian Vettel, ele conseguiu fazer a pole position em casa, 2 décimos do companheiro do Hamilton, do Valtteri Bottas, e vai largar na frente na corrida que é praticamente do quintal da casa dele. Ele nasceu aqui pertinho, menos de 50 quilômetros daqui, na cidade de Heppenheim, e a corrida aqui em Hockenheim, até o nome é parecido, mas o Vettel vai em busca aí da primeira vitória dele aqui no circuito de Hockenheim. Ele já ganhou o GP da Alemanha em Nürburgring, mas ele nunca ganhou aqui, que é exatamente o quintal da casa dele. E foi recorde da pista, não é, Juliane? Isso já era esperado, porque é a primeira vez em 2 anos que a gente vem para Hockenheim, e a última vez que veio foi com uma outra geração de carros. E essa geração de carros, que teve a mudança de regra de 2016 para 2017, é a mais rápida da história. Então havia essa expectativa de recorde da pista, e o recorde, se não me engano, eles baixaram 2 segundos do recorde que era da época do Michael Schumacher, lá de 2004. Aliás, 4 pilotos ficaram na casa do 1:11, né, Juliane? Foram os 4 primeiros colocados, que é o Vettel, o Bottas, o Kimi Raikkonen, companheiro do Vettel, e o Max Verstappen da Red Bull. A Red Bull, que tinha ido muito bem no treino livre, tem um ritmo de corrida muito bom, mas o que o Max Verstappen pode fazer na corrida vai depender muito da largada. A largada que na Fórmula 1 nas últimas corridas tem sido muito animada. A gente teve toques entre pilotos da Mercedes e da Ferrari nas últimas corridas, e eu falei com o Valtteri Bottas há pouco, até daqui a pouco acho que a gente vai conseguir ouvir o que o Bottas falou, e eu perguntei para ele, vocês estão batendo Ferrari com Mercedes o tempo inteiro na largada, e aí, você vai tomar mais cuidado ou não? E ele falou, não, eu vou ser agressivo porque eles estão sendo agressivos com a gente. Então a promessa aí de uns primeiros metros emocionantes no GP da Alemanha. Claro, ainda mais com uma Mercedes sanduichada aí por 2 Ferraris, né? O Vettel e o Raikkonen. E conosco a comentarista de Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes, Alessandra Alves. Tudo bem, Alessandra? Boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Juliane, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Sempre um enorme prazer participar do Pole Position. E que saudade a gente estava do Pole Position, porque afinal de contas teve um torneiozinho aí de 1 mês, né, que acabou monopolizando as atenções. Brincadeira. Copa do Mundo com grande cobertura do Grupo Bandeirantes, que
fiquei na escuta aqui, mas estava com saudade de falar sobre Fórmula 1 nesse horário aqui, começo de tarde, aqui no horário de Brasília, e retomando a Fórmula 1 agora na Alemanha, tudo a favor de Sebastian Vettel, né, Zaidan? Como a Juliane trouxe aí no relato, de fato o Vettel fez uma volta voadora sensacional, finalzinho ali do Q3, foi muito emocionante, porque o Bottas fez um tempo bom, até a câmera mostrou, né, a reação do box da Mercedes, Toto Wolff, o chefe da equipe, fazendo uma expressão de alegria, de satisfação, mas poucos segundos depois o Vettel foi lá e baixou esse tempo em 2 décimos de segundo. E a largada, né, que a gente fica muito animado porque pode acontecer, e também porque pode acontecer no pelotão lá de trás, porque a gente vai ter não só o Lewis Hamilton largando lá na 14ª colocação, como também o Daniel Ricciardo largando em último por conta de punições, por troca de elementos aí da unidade motriz do carro dele. Então, com 2 carros, 2 pilotos excelentes como o Hamilton e o Ricciardo vindo lá de trás, eu acho que tem direção garantida lá na largada e lá no pelotão de trás também. Então eu estou bem curiosa para ver o que vai acontecer. Não é à toa que o Daniel Ricciardo é o 4º na classificação geral, né? Pois é, está fazendo um campeonato bastante consistente. A gente teve um ano passado totalmente monopolizado entre Ferrari e Mercedes, na verdade entre Hamilton e Vettel. Esse ano a gente já viu a Red Bull chegando mais próxima. E também queria chamar a atenção, Zaidan, para um desempenho muito apresentável da equipe Haas. A Haas é uma equipe que no começo do ano, nos testes de inverno, ainda chamou a atenção das grandes equipes, dava a impressão que era uma equipe que vinha para buscar mais resultados. Não teve um começo de campeonato muito forte, mas desde o GP da França, eles têm classificado os 2 carros para o Q3, portanto, entre os 10 primeiros. E a gente vê ali uma disputa grande entre o Grosjean e o Kevin Magnussen para ver quem fica à frente no grid. Depois, durante a corrida, eles acabam fazendo muita besteira também, mas mostra que é um carro consistente e é um carro que a gente começa a talvez olhar com outros olhos para o ano que vem, eventualmente até para atrair pilotos melhores, porque a impressão que a gente tem é que a Haas está evoluindo como carro, está faltando piloto ali. Então, de repente, vira um assento aí a ser considerado a partir do ano que vem. Mas, por enquanto, o que dá para a gente registrar é essa evolução aí, os 2 carros da Haas que largam em 5º e 6º, o Magnussen à frente do Grosjean, respectivamente. Juliane, o hemisfério norte está no verão, então é óbvio que as chuvas são mais comuns, não é de se estranhar que tenhamos chuva na Alemanha nessa época do ano, chuvas às vezes fortes. O que a meteorologia está dizendo para este domingo, hein? Parece que domingo vai mudar completamente o tempo. Até foi engraçado, a gente estava no carro vindo aqui pro circuito de manhã e começou a chover. Estava eu e 2 ingleses, e eu moro em Londres também. E a gente falando um pro outro, nossa, qual é a última vez que a gente viu chuva? Né? Porque o verão aqui na Europa, em geral, está sendo muito bom, com muito calor. E a última vez que nós 3, mesmo morando em Londres, tá? Que chove pra caramba, mas o verão tem sido fantástico por lá. Mesmo nós 3, a gente lembrou que a última vez foi no GP da França, depois da corrida. A corrida foi em tempo seco e depois choveu. Hoje tinha a previsão de chuva para o dia inteiro, inclusive está chovendo agora aqui em Hockenheim, mas amanhã o tempo vai mudar completamente. Nos dias anteriores estava por volta de 30 graus a temperatura, 30, 32, e a expectativa é que amanhã volte o sol e volte esse calor todo. Isso pode mudar toda a estratégia da corrida. Eu falei com alguns pilotos sobre isso, tentando entender como que vai ser essa estratégia, e o que eles todos falaram mais ou menos a mesma coisa. Vai ter gente fazendo 2 paradas, vai ter gente fazendo 1 parada, porque vai ser muito difícil cuidar desse pneu, porque vai estar muito calor mesmo. Então, é uma corrida que promete ser bastante aberta, bem mais aberta do que as últimas, e olha que as últimas foram muito boas também. Só complementando o que a Alê estava falando sobre a Haas, eu queria chamar a atenção, na verdade, para o motor da Ferrari. A Haas tem motor Ferrari e a Sauber também. A Sauber conseguiu, com o Leclerc novamente, Charles Leclerc é um grande piloto, ele
por si só ele consegue fazer alguma diferença, mas é claro que um piloto só não faz tanta diferença assim. E ele consegue consistentemente colocar a Sauber no Q3, o que também mostra, a Sauber também com o motor Ferrari, que o motor Ferrari, ele evoluiu muito, principalmente em classificação, que era uma coisa que eles perdiam para a Mercedes nos últimos anos. A Mercedes colocava um botãozinho ali que aqui na Fórmula 1 a gente chama de modo festa, que era muito superior ao da Ferrari, e hoje não é mais. Hoje esse modo festa da Ferrari é tão bom, ou o que está se falando agora, que agora a Ferrari tem um motor de classificação melhor do que o Mercedes. Então, com certeza a gente vai ver a Sauber com o Leclerc, porque o Ericsson não é grandes coisas e não dá para esperar muita coisa dele, mas com o piloto monegasco no Q3 sempre, a Haas também, e a Ferrari lutando por poles daqui até o final do campeonato. Essa é a expectativa, pelo menos por aqui. Alessandra, a gente já conversou aqui, e a Juliane também, e acho que a maioria das pessoas olha para o campeonato e fala, olha, o mais provável é que o Hamilton, pelo carro que tem, que o Hamilton consiga alcançar o Fangio. Ou ele ou o Vettel, um dos dois alcançará o Fangio. Dificilmente haverá um outro piloto conseguindo o título. Hoje Vettel 171, Hamilton 163, o Kimi 116, e aí Ricardo 106, Bottas 104 e o Verstappen com 93 pontos. Então, a disputa é de novo entre os dois e um dos dois alcança o Fangio. Mas até pelo equipamento que tem, pelo que aconteceu no ano passado, a maioria das pessoas, o Hamilton é o grande favorito a ficar com esse título. E acho que ainda é. Na minha maneira de ver, ainda é. Surpreende que a gente chegue à metade do campeonato e teremos ainda Hungria, depois aquela parada e tal. E o Vettel se mantém na liderança e pode até ampliar essa liderança porque larga na pole amanhã, Alessandra? Não acho que surpreenda não, Zaidan. Eu acho que a gente tem visto a Ferrari o ano passado apresentado uma evolução muito grande e chegado muito perto dos carros da Mercedes, porque o que a gente via nos anos anteriores, principalmente 2014, 2015, era um verdadeiro passeio da Mercedes. A gente brincava na transmissão que era a Fórmula Mercedes lá na frente e o resto lá atrás. Tanto que a gente viu 2 títulos sendo disputados entre os 2 pilotos da Mercedes, o Hamilton e o Nico Rosberg, já precocemente aposentado. No ano passado, já a Ferrari se aproximou muito, e isso não tem só a ver com o desempenho do Vettel, que é mais do que experimentado, um piloto tetracampeão do mundo, legítimo tetracampeão, 4 títulos seguidos pela Red Bull, mas nitidamente o carro melhorou. E isso que a Juliane trouxe agora de informação sobre o motor da Ferrari, talvez seja a grande diferença, talvez seja aí que está fazendo a Mercedes quebrar a cabeça para ver onde eles perderam tanta vantagem em relação aos carros da Ferrari. Alguma coisa que a gente tinha bem diferente até o ano passado, Zaidan, e a gente já não tem esse ano, é que dava a impressão que a Mercedes já considerava que não ia ter muita chance em relação à Ferrari em pistas travadas, como Mônaco, como Hungria, como Singapura, mas sabia que ia sobrar nas pistas de alta, principalmente nas pistas mais tradicionais, essas de curvas de raios longos, que realmente aí a retomada do motor da Mercedes era uma coisa extraordinária, fora que eles tinham um motor de classificação que quase sempre fazia com que as poles fossem divididas entre o Hamilton e o Valtteri Bottas, já na parte do ano passado. Essa melhora do motor da Ferrari realmente trouxe uma paridade muito maior da Ferrari em relação à Mercedes. E eu acho que tem também um fator de piloto que talvez esteja pesando a favor do Vettel. O fato da Ferrari ter melhorado tanto, eu acho que dá uma segurança para o Vettel, que é uma coisa importante para ele. O Hamilton é o tipo de piloto que parece se motivar, parece buscar um milésimo de segundo a mais ou a menos, né, dependendo aí da nossa observação, quanto mais desafiado ele for. E isso não está acontecendo em relação ao Vettel esse ano. O Vettel está com uma vantagem. Então eu acho que ele desempenha melhor, ele pilota melhor quando ele sente que o carro dele tem a mesma condição do carro do adversário. Se é desafio que o Hamilton gosta, se é desafio que ele gosta, que ele precisa para esse ano, então eu acho que ele está nadando de braçada. Até por isso eu acho até que eu concordo com você, Zaidan, que o Hamilton continua muito no par e talvez seja o favorito para ganhar
esse título porque eu acho que ele busca uma motivação justamente nesses momentos. Agora, de qualquer forma, também a gente tem visto ele se perder. Ele fazia algumas escolhas durante a corrida que aí ele divide com a equipe, né, em termos de momento de troca de pneu, escolha de composto de pneu. Ou então, como a Ju lembrou agora, ele teve um problema que ainda não se sabe se o problema causou a saída dele ou se a saída dele causou o problema. Então também ele está se pressionando e está cometendo alguns erros. Mas eu acho que não é surpresa a gente ver o Vettel à frente, mas também acho que não vai ser surpresa a gente ver uma retomada da Mercedes, principalmente depois dessa parada, que eu acho que vai ser meio estratégico, embora aquele período que realmente não pode mexer nos carros, tudo mais, vai dar uma quebrada no ritmo da Ferrari. Claro, esses são dois pilotos fenomenais, né? Ganhar um título mundial é difícil. Cada um deles ganhou 4 títulos mundiais. Então é óbvio que estão entre os maiores da história. Vettel e Hamilton, isso é indiscutível. Agora, Juliana, antes da gente ouvir seus convidados, uma pergunta. No começo da temporada, nas primeiras corridas, ficou claro que havia um problema de pneu no carro particularmente no carro do Hamilton. Na Mercedes, mas parece que o Hamilton estava com mais problemas ou estava com mais dificuldades para lidar com esse problema de pneu. Esse é um problema resolvido, Juliane? Não, é uma coisa que vai e vem, depende de muitas coisas. Quando você tem um carro que ele não rende bem com algum tipo de pneu, e nesse caso da Mercedes, é sempre o pneu mais macio que a gente usa no final de semana, aqui é o ultra macio. A gente não, né? Eu não uso pneu, mas os carros usam o pneu. Aqui é o ultra macio. Sempre um pneu mais macio na Mercedes ele dá mais bolha, ele dá mais problema do que no caso da Ferrari e também no caso da Red Bull. Isso é uma tendência, mas depende de vários fatores, depende do tipo de asfalto, depende do tipo de pista, porque dependendo do tipo de pista e de asfalto é um tipo de degradação diferente que vai ter o pneu e a temperatura também entra nessa equação. Então é muito difícil para uma equipe chegar e falar não temos problema nenhum, mas existe uma evolução sim da Mercedes nesse sentido, eles não sofrem tanto quanto antes e hoje a gente teve a prova disso. Hoje eles poderiam tentar classificar com o pneu macio, que é o segundo da escala aqui nesse final de semana, e não, eles foram direto com o pneu ultra macio, ou seja, eles vão lutar com as mesmas armas contra a Ferrari e contra a Red Bull, com todo mundo largando com o pneu ultra macio, né? A gente sabe que na classificação, no Q2, o piloto o pneu com que ele faz o melhor tempo na classificação, no Q2, ele tem que largar com esse tipo de pneu. E o que a gente viu várias vezes nessa temporada foi a Mercedes escolhendo um pneu que não era o mais macio naquele final de semana no Q2, justamente para se livrar desse tipo de pneu durante a corrida. E a Mercedes já não fez isso aqui. Então, não é uma questão tão complicada para a Mercedes como era no começo do ano, mas ao mesmo tempo, há 3 corridas na Áustria, 2 corridas, o Hamilton teve problemas de bolha no pneu. Então, é uma coisa que vai e volta e depende muito da pista, do asfalto e também da temperatura. E amanhã é possível que isso aconteça sim, porque, como a gente estava falando antes, a expectativa é de calor. Apesar de ser uma pista que não desgasta muito o pneu, se tiver muito calor, com o ultra macio, a tendência é ter bolha sim. E amanhã o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 tem transmissão na Band News com a Adnei Edson, Alessandra Alves, Juliane Serrazoli. Juliane, vamos ouvir seus convidados? Vamos começar então com o Sebastian Vettel. O Vettel que ele estava muito animado com a pole position, mas muito cauteloso em relação à corrida de amanhã. Vamos ouvir. The race will be tricky managing tires, so a lot of things that are coming up, but for sure today the people seem to help as well, and hopefully they all turn up tomorrow. I believe they have the same ticket, so why not? And we can do it again tomorrow. Bom, o Vettel falando que a corrida pode ser muito complicada por essa questão dos pneus que eu estava falando antes, mas citando com a torcida ajudou muito hoje e realmente, como a Alessandra estava falando antes, foi uma decisão de pole muito emocionante e eu já estava no cercadinho para as entrevistas, eu soube que era o Vettel que tinha feito a pole porque eu ouvi a torcida, deu para ouvir claramente uau, da torcida alemã, deu o Vettel bateu esse tempo do Bottas, e ele falou, eu acho que a torcida vem aqui amanhã, porque eu acho que eles têm o mesmo ingresso,
né? É o ingresso para 3 dias. Então acho que eles vão aparecer amanhã e vai ser muito importante ter esse apoio. Eu acho que a gente pode repetir esse resultado, ainda que vai ser muito complicado. E o Hamilton estava um pouco cabisbaixo, é lógico, saindo em 14º lugar, e ele citou a corrida anterior, a corrida de Silverstone, em que ele se viu na última posição na primeira curva, por causa de um toque que ele teve com o Kimi Raikkonen, e ele acabou em segundo. Vamos ver o que ele citou sobre essa corrida. No, it definitely was a tough one, but these things happen, and what you can do is try and, gather your thoughts, put your energy toward any of the negative energy and whatever energy you have, and put it towards trying to do your best the next day. Live to fight another day, another opportunity to rise. So I'll try. I'll give everything tomorrow to see how high I can get up, but it's not going to be like Silverstone. Bom, ele disse que não vai ser tão fácil quanto em Silverstone, mas antes ele estava todo filosófico hoje, falando que quando alguma coisa acontece de ruim, você tem que aceitar e você tem que lutar no dia seguinte, porque o dia seguinte é uma nova oportunidade que aparece, e essa nova oportunidade pode surgir na corrida. Hamilton falando que ele vai ser difícil chegar em segundo, mas, bom, a gente tem 3 zonas de DRS aqui, que ele pode abrir a asa móvel no circuito de Hockenheim. Não deve ser tão difícil para ele escalar o pelotão. A questão é quanto tempo ele vai demorar para escalar esse pelotão e se vai ter um safety car para ajudar ele lá na frente. Mas ele está abaixando um pouco as expectativas, mas pode ser sim plausível que o Hamilton lute pelo menos por um pódio na corrida de amanhã. E eu falei também com o Valtteri Bottas e perguntei para ele sobre a largada, né? O Bottas bateu com o Vettel no GP da França e 2 corridas depois o Hamilton teve esse toque com o Raikkonen, né? 2 vezes um piloto da Mercedes e um piloto da Ferrari. Então eu perguntei para ele justamente em relação a isso, porque é ele que vai largar ao lado do Sebastian Vettel na primeira fila. Vamos ouvir. I think we need to be rather on the aggressive side than defensive, because it's going to be a tough battle with them all year. They've been on the aggressive side as well, so we need to do that. Bottas deixou muito claro que ele acha que ele e o Hamilton, eles têm que ser agressivos, porque a gente vai lutar com eles até o final do ano, e eles têm sido muito agressivos com a gente. Esse foi o Valtteri Bottas, que larga em segundo. Tem um chorinho aí, Juliane, essa conversa do Bottas, que já, de certa forma, repete o que o próprio Hamilton falou na Inglaterra? Tem um chorinho do Bottas, repete o Hamilton e repete principalmente o chefe dos dois, o Toto Wolff, que tem deixado isso no ar, que, olha, eles estão sendo muito duros com a gente, a FIA não está sendo tão dura com eles nas punições, e tem esse joguinho sim. E eu acho que é mais pressão do que choradeira. Eu acho que eles estão tentando colocar um pouco mais de pressão na Ferrari, porque falar que eles estão batendo de propósito, aí é um pouquinho demais, né? Claro, mas você concorda? Você acha que o pessoal está pegando leve com a Ferrari, ou é choro mesmo da Mercedes, Juliane? Eu acho que é pressão, e eu acho que tem muita coisa por trás. A questão que eu falei do motor da Ferrari, existem vários questionamentos em relação a esse motor da Ferrari, e a Mercedes não está nem um pouco feliz com o fato que esse motor ele vai passando por todas as inspeções da FIA. Na verdade, a FIA decidiu que não vai fazer mais inspeção nenhuma no motor da Ferrari, decidiu que está tudo certo. Eles não acham que está tudo certo, então tem toda essa politicagem por trás para fazer pressão. Bom, eles vão fazer pressão e uma hora eles vão ver se vai dar certo ou não, né? Claro, Alessandra. Não custa nada. Alessandra, é uma Mercedes não acostumada a ser incomodada, como você disse, havia a Fórmula Mercedes e depois o resto, e agora não, é pau a pau, curva a curva ali com a Ferrari. Isso leva a uma choradeira, ou há de fato algum motivo técnico para explicar essas reclamações da Mercedes, na sua opinião, Alessandra? Zaidão, historicamente as outras equipes sempre se referiram à FIA como Ferrari International Aid, né? A Federação Internacional de Automobilismo, na verdade, como sendo a Federação Internacional de Ajuda, né? A ajuda internacional à Ferrari. Isso é antigo, todo mundo sabe que a Ferrari recebe um dinheiro maior das transmissões de televisão, por ser a mais antiga, que continua mais tempo
na Fórmula 1, e é isso que a Ju falou sobre motor, são desconfianças que pairam há muito tempo, até antes até da Ferrari conseguir dar esse salto, chegar mais próximo da Mercedes. Se fala também que o combustível que a Ferrari usa talvez tivesse algum aditivo, alguma coisa que fizesse o carro andar mais. Isso é muito antigo e tem uma rede de espionagens aí na Fórmula 1 que é muito difícil na verdade é difícil estabelecer uma rede de espionagem para saber se existe algum tipo de forma de burlar o regulamento ou se a Ferrari é beneficiada com isso. Eu acho que é um pouco de choro, Zaidan, porque se existisse mesmo um choro, um privilégio para a Ferrari está há tantos anos sem ganhar um título de campeão de construtores, na verdade, já vai para 11 anos. O último título do Kimi Raikkonen pela Ferrari foi em 2007. Então, eu acho que tem mais de choro aí de perdedor, tem mais de uma equipe que se acostumou a estar sempre muito na liderança e aparentemente não consegue descobrir o que a Ferrari está fazendo de diferente. Eu não vi nada que pudesse parecer concreto que a Ferrari estivesse fazendo qualquer coisa fora do regulamento. E provavelmente também é um jeito que a Mercedes tem, como disse a Ju, de botar pressão em cima do competidor, né? Mais até do que em cima da própria FIA, porque a autoridade da FIA está acima das duas, né? Sem dúvida, Alessandro, concordo inteiramente. Amanhã, Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim, Odinei Edson, Alessandra Alves, Juliane Serrazoli, a transmissão na Band News. A corrida começa que horas e a transmissão que horas? A corrida tem largada às 10h10, né? Isso, e a transmissão. E a gente começa 50 minutos antes. Exatamente. Tá bom então. Bom, a gente vai pro intervalo e na sequência a Juliane e a Alessandra vão falar quais os palpites delas para o pódio no Grande Prêmio da Alemanha. Voltamos já. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Infra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Amigo caminhoneiro e frutista, ouvir sua voz é prioridade da Mercedes-Benz. Ela leva isso tão a sério que me escolheu para ser embaixador da Voz das Estradas. Prazer, meu nome é João Moita. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos e estou aqui para trazer sua necessidade para a Mercedes. Eu sou você aqui dentro. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E eu também. Tenho até um zap para nós. Para saber mais, acesse as redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. A Fórmula 1 2018 já está eletrizante. Venha ver os melhores pilotos do mundo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Interlagos. Compre já seu ingresso no site oficial gpbrasil.com.br e aproveite o parcelamento. Visite agora gpbrasil.com.br para mais informações. Venha viver essa emoção. Rádio Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Infra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Faltando agora 18 minutos para as 2h aqui em São Paulo. Na Alemanha, 6 horas a mais, né, Juliane? São 5 horas a mais aqui. 5 horas? são 6h42. 18h42. 6h42. 18h42. Eu me acostumei com as 6 horas de diferença da Rússia. A Rússia tem
6 fusos, né? País daquele tamanho, o dobro do Brasil, tem 17 milhões de quilômetros quadrados, tem 6 fusos na rua. Na Sibéria tá até amanhecendo, velho. 1h42, Juliane, qual o seu palpite para pódio, considerando o fato de que Bottas está na cola do Vettel? E você falou uma coisa quando você ouviu o Hamilton. É óbvio que ninguém vai se espantar se o Hamilton for pro pódio. O cara, isso não é nem inédito, já fez isso várias vezes, o Vettel já fez isso. Enfim, não é incomum que um piloto desse gabarito e com esse carro consiga passar meio mundo e chegar entre os 3, né? Agora, Juliano, antes do seu palpite de pódio, a maior encrenca pro Hamilton ficar no pódio talvez esteja logo atrás dele, porque o Ricardo logo vai colar nele também. E eles vão fazer uma disputa ali para ver quem chega, na zona de pontuação. Os dois devem chegar sem problemas, mas para tentar chegar entre os 3, né, Juliane? Você tem razão. O que a gente tem na Fórmula 1 nesse ano é uma diferença muito grande das 3 primeiras equipes para o resto. Então a tendência é que o Hamilton consiga chegar ali, como o Ricardo está largando em último, né? Porque ele passou do limite ali de motores da temporada. Então o Hamilton vai chegar em 5º fácil. Dali para frente vai depender de estratégia, vai depender de safety car. Se ele pega um safety car na hora certa, ele pode até ganhar a corrida. Então, com certeza, até 5º ele chega fácil, e o Ricardo vai chegar até 6º fácil, ali nas primeiras voltas, e depois aí depende de sorte, depende de quem conseguiu passar mais carros sem desgastar tanto o pneu. Então são várias coisas que não dá pra gente prever agora, mas dá pra cravar que eles chegam no top 6, os dois, mesmo o Ricardo largando em último, eles vão chegar lá e não vai demorar tantas voltas assim pra eles chegarem lá. Não vai mesmo. Zona de pontuação é óbvio, né? A não ser, claro, alguma coisa excepcional atrapalhando, mas o normal é que cheguem rapidinho e depois vão tentar ficar entre os 6, mas é duro, é difícil. E deve ter essa disputa aí particular, né, Alessandra? Entre os dois, o Hamilton largando bem à frente, 14º, né? E o Ricardo vindo lá de trás. Mas provavelmente vão disputar espaço em algum momento da corrida, né, Alessandra? Certamente, Zaidan. E como a Ju lembrou no começo do programa também, a Red Bull tem um ritmo muito bom de corrida. Então, eu acho que não só o Ricardo vai chegar, como vai disputar posição. Com a Ju, acho que ali o 5º lugar é algo que, menos do que isso, o Hamilton vai se considerar um perdedor nessa corrida, mas eu acho que menos do que pódio para ele também é uma derrota. Agora, também me chamou a atenção na fala do Hamilton mais cedo, ele dizendo que ele podia chegar em 2º, quer dizer, porque eu acho que ele só enxerga mesmo o Sebastian Vettel à frente dele, não enxerga o companheiro de equipe do Vettel, que é o Kimi, e menos ainda o Valtteri Bottas. A gente viu na corrida na Inglaterra, quando o Bottas estava liderando a prova e o Vettel estava chegando, durante a transmissão a gente já levantou essa lebre. Era muito mais negócio para o Hamilton que o Vettel passasse o Bottas e o Bottas depois desse essa posição, esse 2º lugar para ele, do que ele terminar em 3º lugar. Então, a gente viu nessa semana a Mercedes estendeu o contrato do Hamilton por mais 2 anos e estendeu do Valtteri Bottas também por mais 1 ano, com uma opção de renovação para 2020. Então, acho que está bem claro o papel de 2º piloto do Valtteri Bottas. Então, o Hamilton sabe que com essa posição ele pode contar. Mas é o que a Ju falou, depende de um safety car, depende de uma troca de pneus na hora certa, pode até conseguir chegar mais à frente, até ganhar a corrida. Mas eu ficaria muito surpresa se o Hamilton não estiver nesse pódio amanhã. E já até adianto meu palpite, Zaidan. Eu acho que o Vettel vai ganhar essa corrida, eu acho que ele fez uma pole com um tempo de muito respeito, eu acho que o carro tem um ritmo de corrida também muito bom, e acho que dificilmente ele vai se arriscar tanto assim na largada a ponto de se expor a um acidente. Então, o meu palpite para pódio é Vettel. Eu acho que vou colocar uma Red Bull também nesse pódio. Vou colocar Vettel, Verstappen e Lewis Hamilton na 3ª colocação. Vamos ver se eu queimo a língua ou não amanhã. Que é ousado o palpite, né? Convenhamos, né? Porque a gente está falando de um piloto que vai largar lá em 14º, claro. Mas se chegar em 5º é algo
factível, algo até esperado. Chegar em terceiro também. Chegar em terceiro, dependendo de alguma coisa que aconteça, eu acho que dá pra cravar, quem sabe eu ganho sozinha esse bolão. Aliás, o Juliane, se o Hamilton colar no Bottas em algum momento, ele abre? Se eles estiverem estratégias diferentes, sim. Em caso contrário, eu acho que não. Muita gente acha que o Bottas tem esse patamar de segundo piloto, mas isso não acontece. Isso não aconteceu nenhuma vez na temporada dele ter aberto sem ele estar com uma estratégia diferente ou com um pneu muito acabado, como foi no caso da última corrida. E até na Ferrari isso não está acontecendo, né? A gente teve, quando foi, acho que no GP da França, não sei se a Alessandra pode me lembrar qual corrida que foi, que teve essas três corridas seguidas durante a Copa do Mundo, Zaidan, que me deixou completamente maluca. Já não sei que corrida foi qual. Foram 3 corridas em 3 finais de semana seguidos. Eu sei que foi numa dessas. Que teve no final da corrida. Áustria, França, Áustria e Grã-Bretanha, né? Sim, teve essas 3, mas eu não sei qual delas. O Raikkonen estava em segundo, se não me engano, e o Vettel em terceiro, e eles não pediram para inverter a posição. E mesmo a Ferrari tem essa tradição de meter a mão no campeonato logo no começo, a gente viu isso em vários anos, e mesmo a Ferrari não está fazendo isso nesse ano. Mas, enfim, foi alguma dessas corridas. Falando no meu palpite vai ser mais ousado ainda do que o palpite da Alessandra, até porque essa temporada está sendo tão maluca que é a temporada full. Perdemos a Juliane? Na hora do palpite da Juliane. Puxa vida. É tão ousado que... Ousou que até caiu. Caiu. Estou de volta? Ô, Juliane, fala aí. Como assim? Eu acho que os alemães cortaram a minha internet aqui, porque o meu palpite é o seguinte: Verstappen ganha, porque sempre aqui em Hockenheim acontece alguma coisa com o Vettel. Raikkonen vai ser segundo, não vai ser o Bottas, porque sempre alguma coisa está acontecendo com o Bottas nessa temporada. E Hamilton terceiro. Esse é o palpite. Olha, de um ou de outro vai ser uma corrida absurda, sensacional, né? Mudanças drásticas aí, né? As corridas têm sido absurdas, né? Então acho que dá pra gente confiar que algo de não muito convencional pode acontecer. Sem dúvida. Juliane Serrazoli, parabéns pelo trabalho aí. Agora 10 para as 2 aqui, aí 10 para 7, é isso? 10 para 7, caindo uma bela de uma chuva aqui, viu, Zaidan? Eles falam que lá em Londres, no ano passado, o verão caiu numa segunda, né? O verão em Londres, eu vou te contar, faz 2 meses que tá sol por lá. E eu chequei a previsão do tempo, 30 graus semana que vem também. Inacreditável. Tá bom, Juliane, muito obrigado, bom trabalho aí, parabéns pelo trabalho e ótima corrida amanhã. Eu que agradeço, espero todo mundo ligado nessa corrida, que se for meu palpite o da Alessandra, vai ser demais essa corrida. Sem dúvida. Alessandra Alves, muito obrigado pela participação aqui no Pole, dentro do mundo dos esportes. Uma extraordinária transmissão amanhã. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Zaidan. Sempre um grande prazer estar pelo ar pela Rádio Bandeirantes. E com você, então, fica melhor ainda. Um grande beijo pro Manuel também. Opa, claro. Um abração pro Manuel ouvindo a gente lá. Obrigado, Alessandra. Até a próxima. Beijão, até, Zaidan. Agora 9 para as 2 é o mundo dos esportes aqui na Bandeirantes. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.